livro em áudio com criação de Cristiane Batista. Inscreva-se, deixe seu joinha, grata. A técnica de diferenciação entre o eu e as figuras do inconsciente. Jung. Acho que deveria oferecer ao leitor um exemplo detalhado da atividade específica de ânimos e anima. Infelizmente, os materiais são muito extensos e exigem uma explicação tão pormenorizada dos símbolos, que não caberiam nos limites deste volume. Publiquei, no entanto, alguns resultados, com todas as suas associações simbólicas, numa obra à parte, a qual remeto o leitor. É verdade que nesse livro nunca mencionei o ânimos, pelo fato de desconhecer ainda nessa época tal função. Mas se aconselhar alguma paciente a evocar conteúdos do seu inconsciente, surgirão fantasias semelhantes. A figura masculina do herói, que comparece quase inevitavelmente, é o ânimos. E a sucessão de acontecimentos fantásticos demonstra a transformação e dissolução graduais desse complexo autônomo. Tal transformação é a meta da análise do inconsciente. Se não houver transformação, isto significa que a influência do inconsciente permanece inalterada, continuando a alimentar em certos casos os sintomas neuróticos, apesar da análise e da compreensão decorrente. Em outros casos, o indivíduo poderá apegar-se a uma transferência obsessiva, que é tão ruim quanto uma neurose. Quando isto ocorre, é claro que nenhuma sugestão, boa vontade ou compreensão redutiva servirão para dominar o poder do inconsciente. Tal eventualidade não significa, porém, que todos os métodos psicoterapêuticos, em seu conjunto, sejam inúteis. Apenas ressalto o fato de que não são poucos os casos em que o médico deve decidir-se a encarar a fundo o inconsciente, a fim de defrontar-se com ele. Naturalmente, isto não é o mesmo que interpretá-lo. Neste último caso, caberia a suposição de que o médico já sabe de antemão o que vai interpretar. Confrontar-se com o inconsciente é algo de muito diverso, trata-se de libertar os processos inconscientes que irrompem na consciência sob a forma de fantasias. Pode-se então tentar interpretá-las. Em muitos casos é essencial para o paciente ter uma ideia acerca dessas fantasias, mas o importante é vivê-las plenamente e também compreendê-las, uma vez que a compreensão intelectual pertence à totalidade da experiência. Entretanto, não atribui uma primazia à compreensão. Naturalmente, o médico deve ajudar o paciente a compreender o que se passa, mas ele mesmo não entende, nem poderá entender tudo, devendo por isso ser cauteloso, precavendo-se contra os malabarismos da interpretação. O essencial, é bom repetir, não é a interpretação e compreensão das fantasias, mas a vivência que lhes corresponde. Alfred Kilby nos deu uma excelente descrição do inconsciente em seu livro Die Endsicht, ao outro lado, narra-nos o que ele, como artista, viveu no inconsciente. Trata-se, portanto, de uma vivência artística, mas incompleta do ponto de vista humano. A quem se interessar por essa questão, recomendo a leitura atenta desse livro. Sem dúvida, descobrirá esse caráter incompleto ao qual me refiro. Tudo nele é visto e vivido artisticamente e não humanamente. Por experiência humana entendo a modalidade visionária em que a pessoa do autor não desempenha apenas um papel passivo, mas enfrenta as figuras que comparecem na visão, reagindo e atuando com plena consciência.
A mesma crítica poderia ser feita à autora das fantasias descritas no meu livro, acima citado. Ela também permanece como simples espectadora diante das fantasias que emergem do inconsciente, vivendo-as, quando muito, passivamente. Um verdadeiro confronto com o inconsciente exige uma atitude oposta a esta. Tentarei esclarecer com um exemplo essa afirmação. Um de meus pacientes teve a fantasia seguinte: viu sua noiva correndo rua abaixo, em direção ao rio. É inverno, o rio está congelado. Ela corre pelo gelo e ele a segue. Ela continua a correr e então o gelo se fende, abre-se um abismo negro e ele teme que ela se precipite dentro dele. É o que acontece, enquanto ele presencia a cena com tristeza. Este fragmento, tirado de um relato mais extenso, mostra com clareza a atitude da consciência. Ela é perceptiva e sofre passivamente, isto é, a imagem da fantasia só é vista e sentida, como se fosse bidimensional. O paciente participa insuficientemente de seu desenrolar e desse modo a fantasia permanece uma simples imagem. Apesar de ser clara e carregada de emoção perturbadora, é irreal como um sonho. Tal irrealidade provém do fato de que ele não desempenha um papel ativo na fantasia. Se esta última fosse uma realidade, ele teria meios de impedir que sua noiva se suicidasse. Poderia alcançá-la facilmente e impedi-la de saltar no abismo. Se comportasse na realidade do mesmo modo que na fantasia, seria obviamente por estar paralisado de terror, ou então pela ideia inconsciente de que nada tinha a opor a que a noiva se suicidasse. O fato de manter-se passivo na fantasia exprime simplesmente sua atitude geral em relação à atividade do inconsciente. Ele se sente fascinado e aturdido perante sua ebulição. Sofre, na realidade, toda espécie de ideias e convicções depressivas, acha que não serve para nada, que tem uma tara hereditária, que seu cérebro está em processo de degenerescência, etc. Ele aceita sem discutir esses sentimentos negativos que no fundo são autossugestões. Pode compreendê-los intelectualmente e reconhecer sua falsidade, mas de qualquer modo os sentimentos persistem. Estes não podem ser atacados pelo intelecto, porque não têm base intelectual ou racional, suas raízes mergulham numa vida de fantasia irracional e inconsciente, inacessível à crítica. Em tais casos deve dar-se ao inconsciente a oportunidade de produzir fantasias, e o fragmento acima mencionado é justamente um dos produtos dessa atividade inconsciente. Como se tratava de uma depressão psicogênica, esta era devida a fantasias totalmente ignoradas pelo paciente. Na melancolia genuína, no esgotamento pelo excesso de trabalho, no envenenamento, etc., a situação pode ser inversa. O paciente é sujeito a tais fantasias por encontrar-se numa condição depressiva. Mas no caso de uma depressão psicogênica, sente-se deprimido porque tem tais fantasias. Meu paciente é um jovem de inteligência aguda. Através de uma análise prolongada chegou à compreensão intelectual das causas de sua neurose, mas tal fato não alterou em nada suas crises de depressão. Em casos deste tipo, o médico não deve perder seu tempo inutilmente, procurando aprofundar ainda mais a causalidade do fato. Se uma compreensão mais ou menos ampla não ajudou o paciente, também não o ajudaria a descoberta de outro fragmento causal. O inconsciente,
tendo adquirido uma preponderância irredutível, dispõe de uma força atrativa capaz de invalidar todos os conteúdos conscientes, em outras palavras, pode desviar a libido do mundo consciente, produzindo uma depressão, um abaecimento do nível mental, Janet. Consequentemente, de acordo com a lei da energia, é de esperar-se um acúmulo de valor, libido, no inconsciente. A libido nunca pode ser apreendida, senão numa forma determinada, isto é, ela é idêntica às imagens da fantasia. Só podemos libertar a libido do inconsciente, permitindo que aflorem as imagens da fantasia que lhe correspondem. É por isso que, em tais casos, devemos dar ao inconsciente a ocasião de trazer suas fantasias à superfície. Foi desta forma que se produziu o fragmento mencionado. Ele representa um simples episódio de uma longa série de fantasias extremamente ricas, que correspondem à quantidade de energia perdida pela consciência e seus conteúdos. O mundo consciente do jovem em questão se tornou frio, cinzento e vazio, enquanto seu inconsciente se ativou, tornando-se poderoso e rico. Uma das características da natureza da psique inconsciente é o bastar-se a si mesma, desconhecendo toda consideração humana. O que cai no inconsciente é nele retido, quer a consciência sofra com isso ou não. Esta última pode padecer de frio e fome, enquanto no inconsciente tudo viça e floresce. É o que nos parece, à primeira vista. Mas se olharmos mais profundamente, veremos que esta indiferença desumana do inconsciente tem um sentido e também uma finalidade e meta. Há finalidades anímicas além das finalidades conscientes, sendo que até mesmo ambas podem opor-se entre si. Achamos, no entanto, que o inconsciente se volta contra o consciente, numa atitude hostil ou inadvertida, quando este último assume uma posição falsa ou pretensiosa. A atitude consciente do jovem em questão era, de fato, tão unilateralmente intelectual e racional que a natureza se indignou dentro dele, aniquilando seu mundo de valores conscientes. Entretanto, ele mesmo era incapaz de vencer seu intelectualismo, reforçando outra função, o sentimento, por exemplo, simplesmente porque não possuía essa função, que estava no inconsciente. Não havia, pois, outro caminho, senão o de deixar as rédeas nas mãos do inconsciente, dando a este a possibilidade de converter-se em conteúdo da consciência sob a forma de fantasias. Se de início o meu paciente se agarrava ao mundo do intelecto, defendendo-se através de racionalizações contra o que considerava sua doença, tinha agora de abandonar-se totalmente a esta. Ao ser invadido por uma depressão, não devia tentar distrair-se através de um trabalho ou de algo semelhante, mas sim aceitá-la, dando-lhe por assim dizer a palavra. Isto é o oposto de abandonar-se a um capricho, atitude tão característica da neurose. Não se trata aqui de uma fraqueza, como quando o indivíduo se abandona sem freio a um estado de ânimo. Pelo contrário, este é um trabalho difícil, que consiste em conservar toda a objetividade, apesar do domínio do capricho, fazendo deste último seu objeto, e deste modo impedindo-o de converter-se em sujeito dominante. O indivíduo deve dar a palavra a seu próprio estado de ânimo, seu capricho dir-lhe-á que aspecto tem e através de que analogia fantástica pode exprimir-se. O fragmento acima citado é uma parte de um estado de ânimo visualizado. Se seu autor não tivesse conseguido manter a objetividade diante dele,
em lugar da imagem da fantasia só teria experimentado um sentimento de estancamento, mandaria tudo para o diabo, sentir-se-ia um doente incurável, etc. Mas como permitiu que seu estado de ânimo se exprimisse através de uma imagem, conseguiu que pelo menos uma pequena parcela da libido, isto é, da energia criadora eidética, se convertesse num conteúdo da consciência, subtraindo-a assim ao inconsciente. Esta tentativa, porém, foi insuficiente, porque para ser vivida de um modo completo a fantasia exige, não só a visão passiva, mas a participação ativa do sujeito. O paciente a que me refiro teria cumprido esta exigência se tivesse procedido na fantasia do mesmo modo pelo qual se portaria na realidade. Se sua noiva tentasse afogar-se, não se limitaria ao papel de um simples espectador, mas se precipitaria para detê-la. Isto não ocorreu na fantasia. Se tivesse ocorrido, meu paciente teria provado que estava tomando a sério a fantasia, isto é, que atribuía ao inconsciente o valor de uma realidade absoluta. Dessa forma teria alcançado uma vitória sobre seu ponto de vista unilateralmente intelectual, outorgando indiretamente validez ao ponto de vista irracional do inconsciente. Isto significaria a experiência completa exigida pelo inconsciente. Não devemos subestimar o que tal fato quer dizer na realidade. Nosso mundo real está ameaçado por uma irrealidade fantástica. É quase totalmente impossível esquecer, mesmo por um só momento, que tudo isto não passa de uma fantasia, de um produto da imaginação que se afigura arbitrário e artificial. Como se poderia considerá-lo real e tomá-lo a sério? Certamente o que se pede não é que acreditemos numa espécie de dupla vida, numa delas, seríamos cidadãos modestos, enquanto que na outra viveríamos aventuras incríveis, desempenhando feitos heróicos. Em outras palavras, não devemos concretizar nossa fantasia. Mas há no homem uma estranha tendência de fazê-lo, e toda a aversão contra a fantasia, assim como a desvalorização crítica do inconsciente nascem, basicamente, do medo que se tem dessa tendência. Ambos os casos, a concretização e o medo da concretização, constituem superstições primitivas, que sobrevivem de modo intenso nos assim chamados indivíduos cultos. Na vida cotidiana, um deles é sapateiro, mas como membro de sua seita reveste-se da dignidade de um arcanjo, outro tem a aparência de um pequeno comerciante, possuindo, entretanto, na maçonaria, uma misteriosa grandeza, outro ainda ocupa durante o dia seu posto de funcionário, mas de noite, em seu círculo, é uma reencarnação de Júlio César, falho como homem, mas infalível em sua alta função. Eis algumas concretizações despropositadas. Contra isto, o credo científico da nossa época desenvolveu uma fobia supersticiosa em relação à fantasia. É verdadeiro aquilo que atua. Ora, as fantasias do inconsciente atuam, sem dúvida alguma. Até mesmo o filósofo mais inteligente pode ser vítima de uma estúpida agorafobia. Nossa famosa realidade científica não oferece qualquer proteção contra a assim chamada irrealidade do inconsciente. Algo atua por detrás do véu das imagens fantásticas, quer lhe atribuamos um nome bom ou mau. Trata-se de algo de verdadeiro, razão pela qual suas exteriorizações vitais devem ser tomadas a sério. Deve-se, no entanto, superar de início a tendência à concretização, ou melhor,
não devemos tomar as fantasias ao pé da letra ao tentarmos interpretá-las. Enquanto estivermos tomados pela fantasia, é bom que nos entreguemos a ela, e nunca será demais. Mas quando quisermos compreendê-las, não devemos confundir a aparência, a imagem da fantasia com o que atua por detrás dela. A aparência não é a coisa mesma, mas apenas sua expressão. Assim é que meu paciente não vive a cena do suicídio num outro plano, muito pelo contrário, ele vê concretamente a cena, como se tratasse de um verdadeiro suicídio, mas vive algo de real, que tem a aparência de um suicídio. As duas realidades opostas que se apresentam, o mundo da consciência e o mundo do inconsciente, não disputam a supremacia, mas se tornam mutuamente relativos. Ninguém se oporá com obstinação à ideia de que a realidade do inconsciente seja relativa, mas que a realidade do mundo consciente seja posta em dúvida, eis o que não será tolerado com a mesma facilidade. No entanto, as duas realidades são vivências psíquicas que se apoiam num fundamento obscuro e indevassável. Não há realidade absoluta, de um ponto de vista crítico. Nada sabemos da essência das coisas e do ser absoluto. Experimentamos, no entanto, vários efeitos, de fora, através dos sentidos, e de dentro, mediante a fantasia. Nunca pensaríamos em afirmar que a cor verde existe em si e por si mesma, nem suporíamos que uma experiência da fantasia pudesse ter uma existência em si e por si, devendo ser tomada ao pé da letra. A fantasia é uma expressão, uma aparência de algo desconhecido, mas real. O fragmento citado coincide temporalmente com uma onda de depressão e de desespero, e exprime este fato. O paciente tem realmente uma noiva. Ela é seu único vínculo afetivo com o mundo. Sua morte representaria para ele o fim da relação com o mundo, tal perspectiva seria pois desesperada. Sua noiva é também um símbolo da anima, isto é, de sua relação com o inconsciente. A fantasia em questão exprime, portanto, que a anima torna a desaparecer no inconsciente, sem que ele a impeça. Este aspecto revela que seu estado de ânimo é mais forte do que ele. Destrói tudo, enquanto ele não faz mais do que presenciar a cena, sem um gesto que tente reter a anima. Ressalto este último dado, pois o paciente é um introvertido, cuja relação com a vida é regulada por fatos internos. Se se tratasse de um indivíduo extrovertido, eu daria ênfase ao primeiro aspecto, uma vez que para o extrovertido a vida se regula em primeiro lugar pela relação com os homens. Por um mero capricho seria capaz de abandonar a noiva e, portanto, a si mesmo. No caso do introvertido, é bom repetir, dá-se o oposto, se desfizer sua relação com a anima, isto é, com o objeto interno, prejudicar-se a si mesmo, de um modo muito particular. A fantasia do meu paciente também mostra com clareza um movimento negativo do inconsciente, é evidente sua tendência de afastar-se do mundo consciente, e com tal energia que arrasta a libido da consciência, esvaziando esta última. Mas mediante a conscientização da fantasia, esta não pode processar-se no nível inconsciente. Se o jovem interviesse ativamente, como acima descrevemos, apoderar-se-ia da libido manifestada na fantasia, adquirindo então uma influência maior sobre o inconsciente. A contínua conscientização das fantasias, sem o que, permaneceriam inconscientes,
com a participação ativa nos acontecimentos que se desenrolam no plano fantástico, tem várias consequências, como pude observar num grande número de casos. Em primeiro lugar, há uma ampliação da consciência, pois inúmeros conteúdos inconscientes são trazidos à consciência. Em segundo lugar, há uma diminuição gradual da influência dominante do inconsciente. Em terceiro lugar, verifica-se uma transformação da personalidade. É claro que esta modificação da personalidade não corresponde a uma alteração da predisposição hereditária do indivíduo, mas representa uma transformação da atitude geral. As separações drásticas e oposições entre o consciente e o inconsciente, tão evidentes nas naturezas neuróticas e carregadas de conflitos, dependem quase sempre de uma unilateralidade acentuada da atitude consciente, que prefere de um modo absoluto uma ou duas funções, relegando as outras indevidamente para o segundo plano. A conscientização e vivência das fantasias determinam a assimilação das funções inferiores e inconscientes à consciência, causando efeitos profundos sobre a atitude consciente. Não discutirei agora em seus pormenores a forma desta mudança da personalidade. Quero sublinhar apenas o fato de que se trata de uma mudança essencial. Dei o nome de função transcendente a esta mudança obtida através do confronto com o inconsciente. A singular capacidade de transformação da alma humana, que se exprime na função transcendente, é o objeto principal da filosofia alquimista da Baixa Idade Média. Essa filosofia representa tal capacidade anímica pela conhecida simbologia alquimista. Silberer, numa obra notável, assinalou detalhadamente o conteúdo psicológico da alquimia. Sem dúvida, seria um erro imperdoável se, de acordo com a opinião vulgar, reduzíssemos a corrente espiritual alquimista a uma questão de retortas e fornos de fundição. Certamente apresenta também este aspecto, como o início ainda hesitante da química científica. Tem, entretanto, um lado espiritual que não deve ser menosprezado e um valor psicológico insuficientemente reconhecido. Houve uma filosofia alquímica precursora vacilante da moderna psicologia. Seu segredo é a função transcendente e a transformação da personalidade através da mistura e fusão de elementos nobres e vulgares, das funções diferenciadas e inferiores do consciente e do inconsciente. Mas assim como o início da química científica foi desfigurado por representações e arbitrariedades fantásticas, assim também a filosofia alquimista, devido à inevitável concretização de um espírito ainda rude e incipiente, não pôde chegar a uma formulação psicológica. Entretanto, o pensador medieval apegou-se apaixonadamente aos problemas da alquimia, impelido por um vivíssimo pressentimento de verdades profundas. Ninguém que haja passado pelo processo de assimilação do inconsciente poderá negar o fato de ter se emocionado profundamente e de ter se transformado. É claro que não levarei a mal se o leitor abanar a cabeça, duvidando, por não conseguir imaginar como a quantité negligible de uma simples fantasia, confronte com, por exemplo, o fragmento já mencionado, pode exercer uma influência, por menor que seja. Concordo que no tocante ao problema da função transcendente e à extraordinária atuação que se lhe atribui, o fragmento citado pode ser tudo, menos convincente. Mas acontece que, e devo contar aqui com a compreensão benevolente do leitor, é difícil citar exemplos,
todo exemplo tem a desagradável característica de ser significativo e impressionante só para o indivíduo que o vive, subjetivamente. Por isso aconselho sempre meus pacientes a não serem ingênuos, acreditando que aquilo que tem para eles uma grande importância a tenha também para os outros, de um modo objetivo. A maioria esmagadora dos homens é incapaz de colocar-se individualmente na alma do outro. Esta é uma arte rara, que não nos leva muito longe. Quando pensamos entender alguém, melhor do que aos outros, com a confirmação espontânea dessa pessoa, mesmo assim devemos confessar, no fundo, esse alguém é-nos estranho. É o outro. O melhor que podemos fazer é acolher essa leve ideia de uma alteridade, respeitá-la e evitar a grande estupidez de querer explicá-la. É esse o motivo pelo qual nada posso apresentar de convincente, isto é, não há exemplo que possa convencer o leitor do mesmo modo que convenceu o indivíduo que passou pela experiência viva. Só lhe daremos crédito à base de uma analogia com o que nós mesmos tenhamos experimentado. Finalmente, se tudo falhar, perceberemos sem dúvida o resultado final, isto é, a transformação da personalidade. Feitas estas reservas, apresentarei ao leitor outro fragmento de uma fantasia, esta vez de uma paciente. É flagrante sua diferença, relativamente ao exemplo anterior, pois neste caso se trata de uma totalidade da experiência. A espectadora desempenha uma parte ativa na fantasia e deste modo toma posse do processo. Este caso, cujo material é muito extenso, culmina com uma profunda transformação da personalidade. O fragmento que apresentarei corresponde a uma fase já avançada do desenvolvimento da personalidade em questão, e é uma parte orgânica da longa e contínua série de transformações, cuja meta é alcançar o ponto central da personalidade. Talvez não seja muito claro o que se deve entender por esse ponto central da personalidade. Tentarei, portanto, esboçar este problema em poucas linhas. Se representarmos a consciência, com seu ego central, em oposição ao inconsciente, acrescentando a essa representação mental o processo de assimilação do inconsciente, poderemos imaginar tal assimilação como uma espécie de aproximação entre consciente e inconsciente. O centro da personalidade total não coincidirá mais com o eu, mas sim com um ponto situado entre o consciente e o inconsciente. Este será o ponto de um novo equilíbrio, o centro da personalidade total, espécie de centro virtual que, devido à sua posição focal entre consciente e inconsciente, garante uma base nova e mais sólida para a personalidade. Confesso que tais visualizações não passam de tentativas tascas do espírito inábil, tentando exprimir fatos psicológicos de natureza inexprimível, ou pelo menos de difícil descrição. Eu poderia exprimir a mesma coisa, nas palavras de São Paulo, mas não sou eu quem vive, e sim o Cristo que vive em mim. Ou poderia invocar Lao Tse, apropriando-me do seu conceito do tal, o caminho do meio, o centro criador de todas as coisas. Todas essas formas de dizer exprimem a mesma realidade. É como psicólogo que falo, com uma consciência científica, a partir da qual afirmo que tais fatos representam fatores psíquicos de poder indiscutível. Não se trata de invenções de um espírito ocioso, mas de acontecimentos psíquicos definidos, que obedecem a leis definidas, com suas causas e efeitos legítimos,
eles podem ser encontrados entre os mais diversos povos e raças, hoje como há milhares de anos atrás. Não formulei teoria alguma acerca da constituição desse processo. Seria necessário saber primeiro o que constitui a psique. Contento-me por ora em constatar os fatos. Mas vamos ao nosso exemplo. Trata-se de uma fantasia, cujo caráter é extremamente visual. Na linguagem dos antigos seria chamada de visão. Não, porém, uma visão onírica, mas uma visão obtida mediante a concentração máxima do fundo da consciência, técnica esta que só produz efeito depois de exercícios prolongados. A paciente viu o seguinte, em suas próprias palavras: subi a montanha e cheguei a um lugar onde vi 7 pedras vermelhas à minha frente, 7 de cada lado e 7 atrás de mim. Parei no centro desse quadrado. As pedras eram lisas como degraus. Tentei erguer as 4 pedras mais próximas. Descobri então que eram pedestais das estátuas de 4 deuses enterrados de cabeça para baixo. Desenterrei as estátuas e as pus de pé, em torno de mim, de modo que fiquei no centro. De repente inclinaram-se, tocaram as cabeças umas das outras, formando uma espécie de tenda sobre mim. Caí por terra, e disse: caiam sobre mim, se puderem. Estou cansada. Nesse momento vi formar-se um círculo de chamas, do lado de fora, em torno dos 4 deuses. Depois de um momento levantei-me do chão e derrubei as estátuas dos deuses. Nos lugares em que caíram brotaram 4 árvores. Do círculo de fogo ergueram-se chamas azuis e começaram a queimar a folhagem das árvores. Eu disse então: isto tem que acabar. Entrarei no fogo, eu mesma, para que as folhas não sejam queimadas. As árvores desaparecerão e o círculo de fogo concentrou-se numa única labareda azul e imensa, que me ergueu da terra. Aqui termina a visão. Tentarei encontrar um caminho que esclareça o leitor sobre seu significado, extremamente interessante. O fragmento foi retirado de uma longa sequência. É preciso, pois, explicar o que aconteceu antes e depois deste momento, para que se possa compreender o significado global da imagem. O leitor isento logo reconhecerá a ideia do ponto central, que se alcança através de uma espécie de ascensão, escalar a montanha, esforço, empenho, etc. Não lhe será também difícil reconhecer o famoso problema medieval da quadratura do círculo, que pertence igualmente à esfera alquímica. No contexto apresentado, ele ocupa seu justo lugar como símbolo de individuação. A personalidade total é indicada pelos 4 pontos cardeais, os 4 deuses, isto é, as 4 funções que dão a orientação do espaço psíquico, e também pelo círculo que engloba a totalidade. A subjugação dos 4 deuses que ameaçam esmagar o indivíduo equivale a livrar-se da identificação com as 4 funções. É uma espécie de nirvana, livre dos opostos, quadruplicado, através do que dar-se a aproximação do círculo, da integridade indivisível. Esta, por sua vez, conduz a uma elevação espiritual ulterior. Devo limitar-me a estas indicações. Quem der-se ao trabalho de refletir sobre o assunto, conseguirá chegar a uma ideia aproximada do modo pelo qual se processa a transformação da personalidade. Mediante a participação ativa,
a paciente mergulha nos processos inconscientes e, abandonando-se a eles, consegue dominá-los. É assim que liga consciente e inconsciente. O resultado é a ascensão pela chama, a transmutação através do calor alquímico, a gênese do espírito sutil. É esta a função transcendente, que nasce da união dos opostos. Neste ponto, quero chamar a atenção para um sério equívoco no qual incidem meus leitores e, mais ainda, os médicos. Não sei por que motivo alguns afirmam que não faço mais do que escrever acerca do meu método terapêutico. Não é verdade, escrevo sobre psicologia. Devo ressaltar, além disso, que meu método não consiste em produzir fantasias estranhas nos pacientes, com o intuito de transformar suas personalidades, e outras tolices desta espécie. Apenas constato que, em certos casos, ocorre um desenvolvimento, oriundo de uma necessidade interna. Para muitos de meus pacientes, tais ocorrências são e continuam a ser completamente desconhecidas, e mesmo que lhes fosse possível tomar esse caminho, seria desastroso para eles, e eu seria o primeiro a dissuadi-los. O caminho da função transcendente é um destino individual. Mas não se imagine que esse caminho seja semelhante ao de um anacoreta, ou que leve à alienação do mundo. Muito pelo contrário, tal caminho só é possível e fecundo se os indivíduos assumirem na realidade as tarefas específicas e concretas que se propõem. As fantasias não substituem o que é vivo, são frutos do espírito que pertencem àqueles que pagam seu tributo à vida. Os pusilânimes não experimentam senão seu próprio medo mórbido, carente de sentido. Nem conhecerá este caminho quem tenha encontrado sua via de retorno ao seio da Mãe Igreja. Sem dúvida, esta abriga sob suas formas o Mysterium Magnum, dando sentido à vida do indivíduo. Finalmente, o homem normal talvez nunca seja oprimido por tais problemas, uma vez que sempre se satisfez com o pouco que consegue alcançar. O leitor compreenderá, portanto, assim o espero, que meus livros se referem a coisas que realmente acontecem, e que sua intenção não é a de propor métodos de tratamento. Os dois exemplos mencionados, que são fragmentos de fantasias, correspondem à atividade da anima e do animus. Na medida em que o paciente desempenha uma parte ativa, a figura personificada pela anima ou pelo animus tenderá a desaparecer, tornando-se a função de relação entre consciente e inconsciente. Mas quando os conteúdos do inconsciente, isto é, as próprias fantasias, não são realizadas, dão origem a uma atividade negativa e a personificação, em outras palavras, o animus e a anima se tornam autônomos. Ocorrem nessa eventualidade anormalidades psíquicas, estados de possessão de diversos graus, que vão desde os estados de ânimo e ideias até as psicoses. Todos esses estados se caracterizam por um fator desconhecido, por algo que toma posse da psique num grau maior ou menor, prolongando sua existência nociva ou repugnante contra todos os esforços de compreensão, razão e energia e proclamando desse modo o poder do inconsciente sobre a consciência, o poder soberano da possessão. Nestes casos, a parte possuída desenvolve em geral uma psicologia de animus ou anima. O incubo da mulher consiste numa legião de demônios masculinos, o súcubo do homem é uma forma de vampiro feminino. Já se terá percebido que este conceito de uma alma que,
de acordo com a atitude consciente, existe de um modo autônomo ou então desaparece numa função, nada tem a ver com o conceito cristão de alma. A fantasia da minha paciente é um exemplo típico dos conteúdos produzidos pelo inconsciente coletivo. Apesar de sua forma ser inteiramente subjetiva e individual, seu valor é coletivo, consiste num complexo de imagens universais e de ideias comuns à generalidade das pessoas, que assimilam o indivíduo à humanidade em seu conjunto. Se tais conteúdos permanecem inconscientes, o indivíduo fica inconscientemente misturado a outros indivíduos, isto é, não se diferencia, nem se individua. Poder-se-ia perguntar aqui por que é tão desejável que um homem se individue. Eu acrescentaria que não só é desejável como também é absolutamente necessário que o seja. Caso contrário, sua fusão com os outros o levaria a situações e ações que o poriam em desarmonia consigo mesmo. Dos estados de mistura inconsciente e de indiferenciação brotam compulsões e ações que se opõem àquilo que se é realmente. Dessa forma, o homem não pode sentir-se unido consigo mesmo, nem poderá aceitar uma responsabilidade. Sentir-se-á numa condição degradada, carente de liberdade e de ética. A desunião consigo mesmo é a condição neurótica por excelência, que se torna insuportável para o indivíduo e da qual ele quer livrar-se. Mas esta libertação só ocorre quando ele se torna capaz de agir em conformidade com o ser que ele é. Inicialmente, o homem tem para isso apenas um sentimento vago e inseguro, no entanto, na medida em que seu desenvolvimento avança, tal sentimento se torna mais claro e forte. Quando alguém pode dizer, verdadeiramente, acerca de seus estados interiores e de seus atos, assim sou, e assim é tu, então terá alcançado essa unidade consigo mesmo, ainda que dolorosamente, pode assumir a responsabilidade de seus atos contra toda resistência. Reconheçamos que nada é tão difícil quanto suportar-se a si mesmo. Buscavas a carga mais pesada e te encontraste Nietzsche. No entanto, até esta realização dificílima será possível, se conseguirmos distinguir os conteúdos inconscientes de nós mesmos. O introvertido descobre tais conteúdos em si mesmo, enquanto o extrovertido os projeta em objetos humanos. Em ambos os casos, os conteúdos inconscientes determinam ilusões perturbadoras que nos falsificam, assim como as nossas relações com os outros, tornando ambas irreais. Estas são as razões pelas quais a individuação é indispensável para certas pessoas. Ela não significa uma simples necessidade terapêutica, mas representa um alto ideal, uma ideia do que podemos fazer de melhor. É oportuno acrescentar que isso equivale ao primitivo ideal cristão do reino do céu, que está dentro de vós. A ideia básica deste ideal é que a ação correta provém do pensamento correto, e que não há possibilidade de cura ou de melhoria no mundo que não comece pelo próprio indivíduo. Para dizer as coisas drasticamente, o homem que vive num asilo de mendigos ou o parasita nunca resolverão a questão social.